Olá, meus amigos, meus irmãos. Vamos dar início ao estudo do Evangelho do Centro Espírita Caminho da Verdade. Vamos começar elevando nosso pensamento a Deus, a Jesus. Estando mais serenos, vamos rogar a eles o amparo nesse momento, que possamos estar concentrados, que possamos estar com a nossa mente aberta para aprender mais e servir o nosso próximo. Rogamos também os eflúvios benéficos que nos ajudem na recomposição do nosso corpo físico e do nosso espírito. Agradecemos e que possamos fazer desse momento o mais proveitoso possível para o nosso aprendizado. Que assim seja, graças a Deus. O tema de hoje, ele é o primeiro capítulo do livro Céu e Inferno, que é uma das 5 obras, consideradas básicas aí da codificação espírita, realizada por Kardec, Primeiro foi o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, depois o Evangelho e a 4ª obra, O Céu e o Inferno. A sua primeira edição foi publicada em 1865. O livro Céu e Inferno, ele traz como tema central a justiça de Deus, Ele fala também da imortalidade do espírito, e ele fala também da condição que o homem usufrui no mundo espiritual em consequência dos nossos próprios atos, Então, fala da justiça divina. Esse primeiro capítulo se chama O Porvir e o Nada, ou seja, o que está por vir e o nada, para a gente entender um pouco. Esse capítulo começa Kardec fazendo uma reflexão muito importante, Ele fala assim: vivemos, pensamos e operamos. Eis o que é positivo. E que morremos. Não é menos certo. Mas, deixando a terra, para onde vamos? Que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser? Tal a alternativa. Para sempre ou para nunca mais? Ou tudo ou nada? Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez? É uma tese. É essa que se impõe. Então, naquele contexto, naquela época, 1865, havia um grande questionamento sobre o futuro, Uma coisa é certa, como Kardec fala, todo homem, experimenta a vontade de viver, necessidade de viver, de gozar, ou seja, de ter prazeres, de amar e de ser feliz. Isso são necessidades, características que são inerentes ao espírito. Todo homem experimenta isso. E ele fala assim: se a gente falar para uma pessoa que está lá, moribunda, ou seja, está prestes a morrer, que ele será mais feliz, quando ele morrer, o que ele vai fazer? Ele vai se alegrar com isso, vai se consolar com isso. Agora, se nós, como incrédulos, acreditamos que não existe mais nada depois da morte, nossa vida perde todo o foco, muda completamente o foco, E aí, o que acontece? Nós vamos colocar toda a nossa atenção para a vida, para essa vida material, essa vida terrena neste momento. Então, mudaria todos os nossos anseios, Não precisaríamos aprender nada,
não temos nenhuma responsabilidade pelo que fazemos nesse momento no futuro, porque esse futuro não existe. Todo o nosso aprendizado, toda a nossa habilidades, competências estariam perdidas. Para que a gente iria se esforçar então? O que a gente faria? Gastaria nosso tempo fazendo aquilo que nos trouxesse aquela felicidade momentânea. E seriam os prazeres. E Kardec fala que isso, de alguma forma, nos torna mais egoístas, né? Porque daí a gente vai, como ele falou assim, a gente vai estar pensando na seguinte postura. Nós teremos a seguinte postura: gozemos enquanto estamos aqui. Gozemos o mais possível. Gozemos depressa. Gozemos apesar de tudo. Gozemos de qualquer modo. Cada qual por si. A felicidade neste mundo é do mais astuto. Ou seja, seria mais feliz quem soubesse aproveitar mais esse momento de vida terrena aqui, né? E aí o homem passaria a não ter nenhuma ideia de estabelecer a moralidade, um comportamento moralizado. Por quê? Se eu não vou ter consequências no futuro, eu posso fazer qualquer coisa, né? Isso prejudicaria o estabelecimento da sociedade e também todo o nosso processo evolutivo, né? Porque a gente vai melhorar se nós não temos consequências no futuro daquilo que fazemos hoje. Kardec diz assim, que diz-nos uma intuição secreta, porém que isso não é possível, né? Isso não é possível, não é possível que depois acabe tudo. Não faz sentido isso, né? Porque Deus nos daria essas possibilidades todas que nós temos, esse tempo de aprender, de nos relacionar, e depois nós perderíamos as nossas afeições, né? Nós perderíamos todo o nosso conhecimento, todo o nosso progresso que a gente teve, né? Então, parece que não faz sentido. Depois, essa teoria, essa ideia se consolida numa doutrina que se chama niilismo, que tem a ver com, em outras palavras, o nadismo, ou seja, não existe nada além dessa vida, ou seja, o espírito se acaba após essa vida. Surgiu uma outra doutrina, também focada muito na vida terrena, ou seja, na vida material, que ela prega que existiria a matéria e existiria o princípio inteligente, e que nós, homens, seríamos formados a partir desse princípio inteligente. E quando nós morrermos, esse princípio inteligente seria absorvido pelo todo. Não avança muito, né? Se a gente for pensar em termos do que seremos depois, porque se essa doutrina prega, né, que nós faríamos parte desse todo, e esse todo é Deus, então quando a gente morresse, o que aconteceria? Nós perderíamos a nossa individualidade, nós faríamos parte desse todo que seria Deus. E se não temos individualidades, não existiremos, né? Depois, não teremos o nosso progresso, o nosso aprendizado, as nossas relações afetivas conservadas após a morte. Ela também, né, ela se relaciona, né, com o panteísmo, né, que é uma doutrina que acredita que tudo é Deus, né? Tudo vem de Deus, tudo é Deus. E que há questionamento, se a gente parar para pensar, ora, se nós vamos fazer parte desse todo após a morte, vamos voltar a ser parte do todo após a morte, então quer dizer que Deus, estamos no mesmo patamar de Deus, voltaríamos a ser Deus. Uai, como é que, quem nos criou?
né? Se nós fazemos, se todos os espíritos são em conjunto Deus, quem seria esse ser que está um pouco mais avançado que nos criou? Então, se a gente pensar um pouco, a gente vê que isso não faz sentido, né? Não faz sentido, né? Quem teria o poder absoluto para nos criar se depois, se todos juntos somos Deus, né? No todo. Então, não havia um indivíduo com perfeição absoluta, né? Então, a gente já começa a ver que essa doutrina que prega a perda da individualidade também não faz muito sentido, né? E é claro, né, que nós que somos espíritas, né, e todas as religiões aí, né, a doutrina espírita, todas as outras religiões, hoje, elas admitem que existem essa vida além dessa vida. É claro que de formas diferentes, né, as religiões não pregam que depois da morte se perde a individualidade. É claro que tem doutrinas, né, que acreditam que a alma, né, o espírito, né, ele vai ficar numa condição de inércia que nós, doutrina espírita, não acreditamos. Nós acreditamos, né, que podemos, né, reencarnar e continuar o nosso processo de aprendizado, né? Então, tem a ver, né, com essa característica que nós admitimos que o espírito ele tem a sua seu progresso do ponto de vista de evolução intelectual e moral, né? Às vezes nós pensamos que essa ideia do espírito ser imortal, elas começou a ser fomentada pela doutrina espírita. Claro que não. Isso começou, né, da própria evidência, né, de que Jesus mostrou que ele ressuscitou. Começou lá, daquele momento da passagem de Jesus na Terra. Nesse fato em específico, né, da ressuscitação de Jesus, começou ali a nossa, vamos dizer assim, nosso ponto de destaque para perceber que existe vida após a morte. Existe também uma passagem em que Paulo ele fala, né? Ele diz assim, ele fala da necessidade da ressurreição, né? Na carta aos Coríntios, em Coríntios, né? Ele fala assim: ora, se prega que Jesus ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns de vós, que não há, como dizem alguns de vós que não há ressurreição. Se não há ressurreição, nem Cristo ressuscitou. E se o Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. E também é vã a nossa fé. Né? Por quê? Porque Cristo ressuscitou para nos dizer que a vida continuava. Né? E que tudo que ele tinha pregado antes continuava valendo. Né? Mesmo com a morte lá do seu corpo físico. No caso de Jesus, ele reapareceu no seu corpo, né? Que nós sabemos que, no caso dele, tinha uma razão, né? Mas que na nossa vida nós sabemos que isso não é possível, ressuscitar no mesmo corpo, né? Porque nós teremos um corpo ali totalmente desgastado, né? Esse não é o nosso tema central aqui dessa discussão, mas é para a gente ver que lá Paulo, né, ele já em muitos momentos ele reforçou essa 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 ideia da imortalidade do espírito, ela já estava lá. Né? Então, quando Kardec codificou a doutrina espírita, foi com base, deu início a codificar os fenômenos que estavam acontecendo, que eram fenômenos inteligentes. Então, partiu dali toda a ideia de elucidar aqueles fatos. Como? Com informações vindas do próprio plano espiritual. Então, nós não temos dúvida disso. Né?
E como ele mesmo disse, Kardec, que no fundo da nossa consciência, né, algo nos diz, a nossa intuição secreta, né, de que existe sim. E nós temos que pensar que mais que isso, é que nós vamos usufruir da vida no futuro baseado naquilo que nós vivemos nessa vida. Então, gera ali um senso para nós de responsabilidade, né? A tal da lei da causa e do efeito, né? Que está aí ligada à justiça divina. Deus nos dá a oportunidade de vivermos a nossa vida como nós quisermos, utilizando o nosso livre-arbítrio, mas que depois, no futuro, haverão as penas ou o gozo, né? A felicidade ou as dificuldades frente àquilo que nós estamos vivenciando. E aí a nossa vida passa a ter um contexto, né, de moralidade. O que eu vou fazer para mim ter um futuro melhor? Ou o que não devo fazer para que no futuro eu não venha passar dificuldade. Então, é nesse sentido, faz com que a humanidade, né, nós, possamos estar preocupados com a nossa conduta moral. Existem as leis civis, né, mas elas não são suficientes. Nós precisamos ter um aprendizado que vai além disso, né? E Jesus nos mostrou isso, né? Que nós precisamos ter alguns princípios para vivermos, né, de uma forma harmônica e para que a gente atinja a felicidade, né, de uma maneira mais constante na nossa vida, né? Então, isso muda até a base da sociedade, quando a gente acredita que a gente vai ter que ser responsável por tudo aquilo que a gente faz. Muda toda a nossa postura, né? Então, é por isso que a doutrina espírita nos faz, né, sermos diferenciados como aquilo que pensamos no futuro. Não só acreditamos na imortalidade, mas não acreditamos que haverá inércia, que haverá o céu, o inferno, né? Nós acreditamos que nós vamos continuar operando, crescendo, nos relacionando, né? Amando e buscando a felicidade completa, né? Então, viveremos outras vidas, aprenderemos cada vez mais, e também sabemos que aquilo que nós aprendemos ficará conosco, é a nossa maior herança, né? As nossas virtudes e aquilo que nós aprendemos, que vai nos ajudar nas próximas existências, né? Então, é um livro que nos traz coisas importantes, né? Do ponto de vista espírito e questão evolutiva. Sugiro a vocês que vocês leiam esse capítulo para que vocês possam aprender mais, né? Então, lembrando, finalizando, que o Espiritismo apresenta evidência contundente da vida futura, né? Que é consequência do uso do nosso livre-arbítrio. Muito obrigada, que essa ideia possa ficar conosco, né? E também para a gente, em situações, né, do desencarne, a gente entender, né, de que, na verdade, é o fim de um ciclo de vida terreno, né? Mas que a nossa individualidade, né, com todos os nossos virtudes e vícios, né, potencialidades, vão continuar sendo preservadas. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada.